Olá pessoal, boa noite para quem vai entrar ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do replay. Como eu anunciei mais cedo lá no meu Instagram, hoje eu vou dar sequência de algumas lives que eu estou fazendo, convidando com alguns pacientes para bater papo com a gente. Há umas 2 semanas eu fiz uma live com Isaac, que é um menino bastante interessante, vibrante, que tem uma história muito bonita porque teve um câncer de testículo e superou e tem uma história bastante interessante. Hoje ele é personal trainer, então eu abri essa sequência de lives com ele e pretendo fazer várias lives com alguns pacientes que têm o diagnóstico de câncer, ou já tiveram o diagnóstico de câncer, para vir conversar um pouquinho com a gente, contar suas histórias, para a gente entender um pouco esse universo, essa complexidade que é a doença, e para tentar também mostrar a várias pessoas que não é receita de bolo, que não dá para a gente estar fazendo um monte de coisa que vê em rede social. Enfim, hoje quem vem conversar com a gente é uma fofa chamada Laisa Lavagnoli. Minha história com Laisa ela é até bem interessante porque eu não conheço Laisa pessoalmente. Laisa não é, nem nunca foi minha paciente. Coincidentemente, ela é paciente de uma grande amiga minha, nutricionista de Salvador. E Laisa, ela outro dia ela pegou um Uber em Salvador e o motorista de Uber é um grande amigo meu. E ele ficou super sensibilizado com a história e na conversa dos dois eles chegaram ao meu nome. E ele é um grande amigo meu de infância, ficou super orgulhoso, Laisa falando que me seguia na rede social, etc. E terminou que eu fiquei assim também bastante impactada e emocionada com a história e com ela me falou e entrei em contato com Laisa e na época eu presenteei Laisa com o meu livro, né? Para quem não sabe, eu fiz um livro ano passado sobre nutrição e câncer e para quem ainda não me segue, está entrando aqui pela primeira vez, meu nome é Alice Pinho, eu sou nutricionista há mais de 20 anos. Trabalhei minha vida inteira com nutrição clínica e principalmente com os pacientes oncológicos e nos últimos 4 anos eu moro nos Estados Unidos, eu não tenho atendido mais pacientes oncológicos, mas tenho alguns cursos online voltados para profissional e sempre estou aqui tentando trazer informações sérias a respeito, né, da doença e de algumas coisas que tem aí na atualidade. Deixa eu ver se Laisa já entrou, para eu chamar ela. Acho que ela ainda não entrou. Estou esperando ela aqui. Enquanto Laisa não entra, deixa eu ver se eu pego o meu livro aqui para vocês verem. Estou procurando ele por onde está, só um minutinho. Espera aí. Aqui, para quem não conhece, meu livro é esse, Nutrição e Câncer, da Prevenção ao Tratamento, Bases Clínicas e Prática Clínica. É um livro que eu trago mais de 400 referências e conto um pouquinho da minha prática clínica. Enfim, estou só esperando Laisa entrar para a gente começar. Já entrou, vou chamar ela aqui. Vamos ver se ela entra. Sejam todos bem-vindos. Hoje, na verdade, quem vai falar mais é Laisa, não sou eu. Já fiz algumas apresentações aí. Eita, que tá bonita. Tudo bom? Obrigada, Alice. Vamos lá, Laisa. Eu abri a live e falei um pouquinho até da história, como é que eu cheguei até você chegou a mim. Estava aqui falando de Márcio, né? Que Márcio Isso, olha que coisa boa, não foi? Márcio é meu colega
amigo de adolescência. A gente morava no Rio Vermelho. É bem interessante essas histórias, né? Essas Nossa, muito coincidências. legal. Eu, assim, quando ele me falou de você, que você tinha lançado um livro e tal, aí eu falei, eu sou seguidora assídua, ela me responde tudo que eu pergunto. E graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Conectou a gente. Com certeza. Ô, Alice, tá dando pra me É... ouvir bem? Tá. Agora tá dando eco, tá saindo minha voz aí no seu telefone, não sei por quê. Hum, Mas e vamos lá. agora? Certo. Como eu vou ficar caladinha também, não vai ter problema, que é você que vai falar e o seu não tá dando eco no meu. Eu já te apresentei um pouquinho, na verdade o que eu falei é que eu estou chamando alguns pacientes para a gente ter um bate-papo. Há 2 semanas a gente teve um bate-papo com o Isaac. Sou Tem, fã dele também. tem uma menina também que eu comecei a conhecer na rede social, mas ela virou minha paciente quando eu fui no Brasil. Ano passado eu terminei atendendo ela. E que é Mariana Sebastião, que também já fez live comigo, né? E você agora, então eu pretendo fazer lives com mais pacientes para que vocês contem as histórias de vocês, para que as pessoas tentem perceber também o impacto dessas informações largadas à toa, né? Então, Com passando a certeza. palavra para você. Então, eu posso começar. Pode começar se identificando, o que é que você Kévia falou para faz, diminuir o do volume do jeito meu que você quiser. celular. Será? Melhorou, Kévia? Pode falar, porque eu vou ficar caladinha agora. Agora melhorou. Certo, ela mandou uma mensagem aqui, minha tia já está online, que é a minha parceirona, para você entender minha história, ela faz totalmente parte, né? A minha família. Então, gente, meu nome é Laisa, tenho 32 anos. Em 2015, eu estava assim no auge da minha profissão, estava bombando e fui chamada em um concurso que eu já estava aprovada, né? E eu fui embora para Bom. Quando eu cheguei lá em outubro, eu estava assim muito bem, tudo começou a dar muito certo lá, inclusive meu namorado eu conheci lá. E tava tudo maravilhoso, só que eu comecei a sentir uma dor, né? Assim, que eu não conseguia ficar sentada, acordava de madrugada e tal. E A aí, dor quando era eu na voltei perna, Laila? na coxa, na parte superior da coxa, porque o meu problema é pélvico, né? Veio na região pélvica, do lado direito. E aí eu vim para Teixeira passar as férias e liguei para o médico, ele pediu a ressonância. Eu fui em Salvador fazer, aí ele já tinha adiantado que seria cirúrgico, mas até então sem nenhum alarde. E em março eu voltei lá com a minha tia, que a minha tia já mora em Salvador, né? E minha mãe mora no interior, eu tô em Teixeira hoje na casa dela. E quando nós chegamos lá, o médico falou para a gente ir imediatamente para um centro multidisciplinar em oncologia, que em Salvador não teria uma equipe, porque eu ia ser cobaia lá, e que em São Paulo ele já tem, né, já tem o costume de lidar com esse tipo de situação, uma equipe preparada para receber, e que eu procurasse o INCA, Barretos, a C Camargo, me deu as referências. E eu não consegui, nós não conseguimos, procuramos outros médicos em Salvador, no Hospital São Rafael, eles confirmaram, vai para São Paulo, aqui a gente prefere que você vá para lá. E quando chegamos lá, passamos por vários médicos, todos falando a mesma coisa. Até que eu cheguei no meu médico hoje, doutor Olavo. Ele é professor da USP e ele falou assim comigo, olha, como o seu plano não vai cobrir nada aqui, volta para Teixeira, ou para Salvador, desculpa, volta para Salvador, ligou para um médico amigo dele, que esse médico poderia me atender, né? E só que quando eu cheguei lá em Salvador, nós voltamos. Ele começou a me enrolar para me atender inicialmente e um dos colegas dele falou comigo assim que
a cirurgia, que eu não estava tendo dimensão da cirurgia, que eu só não ia morrer, mas que eu deveria naquele momento procurar psicólogo, porque eu não ia mais andar, eu ia usar bolsa de xixi e de cocô, e que tirar, inclusive, para fazer reconstrução depois da vagina e tal. Foi uma coisa bem pesada, né? E minha tia ligou para doutor Olavo, o doutor Olavo, eu não acredito que eles fizeram isso com vocês, pode voltar para cá. E aí a gente voltou então para São Paulo. Não tinha tempo de procurar judicialmente plano de saúde, né? Alguma coisa assim. E então eu fui para São Paulo, meus amigos fizeram uma campanha para mim. Eu tinha um pouco de FGTS e fiz um empréstimo. E graças a Deus, a cirurgia foi no dia 25/4/2016. Minha recuperação foi excelente. Assim, fiquei um tempo, 2 dias de UTI, né? Tudo aquilo ali, por segurança e também porque precisava, mas eu mesmo assim eu tava estável. Voltei para o quarto, fiquei mais uns 10 ou 12 dias, eu não lembro. E graças a Deus minha recuperação foi ótima e conseguiram tirar tudo. O nome da cirurgia é ressecção ampla de tumor. Só que com o resultado da biópsia, deu o tumor condrossarcoma de maior grau, desdiferenciado, né? Que é o grau 3 e que teria que passar por quimioterapia. Aí eu voltei para Salvador, fiquei morando lá na casa da minha tia e começamos a quimioterapia. Quando eu estava no terceiro ciclo, eu senti uma dor. E falei com o meu médico lá em Salvador. Ele falou assim, não, Laisa, é porque sua cirurgia foi muito grande, é uma sequela e não é nada. Aí, quando fomos para o quarto ciclo, aí eu falei, doutor, a dor continua. Aí ele falou, então vamos fazer exame. Quando a gente fez o exame, recidiva. O tumor tinha voltado a crescer. Então, aí dessa vez... Oi? No mesmo lugar? Oi? Mesmo lugar, mesma região, né? E aí, corremos. Dessa vez eu não tinha como levantar o dinheiro e o plano tinha que cobrir dessa vez. Aí fui fazendo tudo que o plano me pedia, para ir em vários médicos, nós fomos, esses médicos davam relatórios, que não era a área deles, que realmente a gente tinha que ir para São Paulo. E quando... Aí minha prima é advogada, ela entrou, já tomou providência, entrou na justiça e a coisa foi rolando até que, graças a Deus, saiu a cirurgia no dia 29 de dezembro, ficou agendada. Aí eu vim passar o Natal com minha família, aqui em Teixeira, foi maravilhoso. Curtindo, né, esse pré-operatório. E assim, quando eu fiz a cirurgia, nessa cirurgia foi eu, minha tia e meu namorado. Foi uma surpresa pra gente, porque eu recebi alta no outro dia. Era uma expectativa de outros 10 dias de internação, né? E para nossa surpresa assim, maior, eu estava curada, porque o tumor era totalmente benigno. Então eu vim embora de São Paulo maravilhosa, sem nada e curada. Recebi alta para voltar a trabalhar, voltei, tomei providência, voltei para Lapa, comecei a retomar minha vida, né? Porque a quimioterapia me deixou muito debilitada. E aí comecei a retomar e tal, tava indo tudo bem. Quando eu voltei para os exames de revisão, em maio, final de abril mais ou menos, outra recidiva, outro tumor, dessa vez bem maior, na mesma região. Aí voltamos para São Paulo. Dessa vez, dessa vez o plano não demorou para me atender. E eu, depois dessa cirurgia, também passei por internação, por UTI, né? Um tempo maior de internação. E eu já passei a ter dificuldade para andar, eu já fiquei mancando. E fiquei em Salvador, consegui minha transferência de trabalho para Salvador, meu namorado também conseguiu. E tocando minha vida, voltei a estudar, consegui voltar a trabalhar e lutando na fisioterapia. Normalmente dirigindo, aprendi a dirigir em Salvador, me virando. E tudo muito bem. Aí quando eu vim fazer os exames de revisão, suspeita de recidiva de novo.
mandamos para o médico de São Paulo. Aí ele falou que não tinha condições de me operar porque os riscos era muito recente, os riscos eram muito altos, né, de uma pele de necrosar, alguma coisa assim, então não podia, e que a gente tinha que acompanhar. Aí continuei tocando a minha vida, fazendo ressonância de 3 em 3 meses. É, baixa atividade tumoral, né? Graças a Deus, crescimento lento. Então fiquei tranquila, trabalhando, fazendo o que eu gostava. E quando foi em janeiro, eu fiz uma nova ressonância. E fiz a ressonância, mandei para São Paulo e vim para Teixeira passar as férias. Quando eu cheguei aqui, doutor Olavo ligou para minha tia. E minha tia, sem saber se me contava, porque eu estava me divertindo tanto, né? Ela ficou com receio. E aí, doutor Olavo falou, tem que operar do jeito que tá, porque tá tendo comprometimento, né, de órgãos nobres, que eles chamam. Então, assim, o tumor tava para fechar o meu reto. E aí, voltei para Salvador, fiquei uma semana lá fazendo pré-operatório, correndo atrás. E quando foi dessa viagem, foi só eu e minha tia. E o outro cirurgião, porque são vários, né, multidisciplinar, o doutor André, ele me pediu para eu ir antes, que ele tinha que conversar comigo. Quando chegou lá, quando eu fui lá, ele pegou e falou comigo, olha, Laísa, eu estava suspeitando, mas pelo exame físico agora eu tenho certeza, você vai ter que usar a bolsinha, e eu preciso saber se você autoriza a bolsinha de colostomia. Aí eu falei, ô doutor, vai ser temporário, né? Ele falou, eu vou fazer de tudo para ser. Aí nisso já seria a 4ª cirurgia, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu fiz uma oração, falei com Deus que eu sabia que ele podia me livrar dessa bolsinha, né? Que eu tinha fé, coloquei a mão na região e falei que eu creio, Senhor, que eu não vou usar essa bolsinha, mas se for da tua vontade, glória a Deus. E fomos para a cirurgia. Quando eu cheguei lá para internar, meio-dia, a Unimed tinha recusado. Não tinha mais essa autorização porque ele tinha pedido mais material, né? Tinha pedido esses materiais para essa bolsa de colostomia. Aí, aí eu e minha tia, numa luta lá, minha tia falou comigo, Laísa, não vamos falar com ninguém porque todo mundo vai ficar apavorado. E minha tia, ela é uma pessoa de muita fé, assim, sabe? Aí eu falei assim, tá, tia, vamos tentar resolver. E aí, por fim, a Unimed falou que não ia, já ia das 7 horas da noite, eu tinha que começar a tomar o medicamento 3 horas. Aí a gente falou assim, então vamos entrar. Aí minha tia falou, ó, qualquer coisa você faz uma rifa do seu carro. Eu falei, vamos entrar, tia, porque eu tenho pra mim que quanto maior o problema, maior o poder de Deus, né? Em nosso socorro. Então eu entrei, eu falei, eu creio no Senhor porque eu ainda pago a primeira cirurgia. Aí entramos e aí fiz a cirurgia, minha prima tentando também, juridicamente, tentando lá em Salvador e um juiz negou. Às 6 da manhã eu saí para cirurgia. Teve uma hora que eu acordei na sala na sala de pós-operatório e eu ouvi algum dos médicos falando lá, não vamos levar ela para UTI não, que ela tá bem, tá estável e é ela que tá pagando, porque se ela for para UTI vai ficar muito caro para ela. Aí eu falei, ai meu Deus, o plano não pagou, mas tudo bem, voltei a dormir. Aí quando eu voltei pro quarto, eu perguntei, tia, e aí, o plano deu notícia? Ela, não, minha filha, dorme, amanhã a gente conversa. Aí nós passamos o dia inteiro, no outro dia internada, e no outro dia eles ligaram pro celular da minha tia falando que ia pagar, que ia cobrir e me dando uma bronca e tal. E pra glória de Deus também não foi preciso usar a bolsinha de colostomia. Né, voltei sem também. E assim, só Deus dando vitória, muitos desafios. E quando eu voltei para Salvador, que eu ouvi falar, porque ainda não tinha concretização de cura, né? Não podia ainda confirmar a cura. Aí eu ouvi falar no ozônio.
Nossa, quando eu li sobre o ozônio, eu falei, meu Deus do céu, é assim, sabe? Surgiu aquela esperança, aquela coisa. E eu comecei a conversar com os meus médicos, e eles começaram a me falar que não tinha evidência para o meu caso, que se fosse eles não fazia, eu não faria e tal. Aí eu falei, ah, doutor, mas aí isso passou mais de um mês. Eu voltei no meu médico lá em Salvador. Eu falei, ai, doutor, eu quero fazer. Aí ele falou assim que era uma decisão minha, né? Aí eu decidi fazer. E assim, não gostei. A experiência não foi legal, assim, tanto do uso do ozônio. E lá que eu tive o contato com uma nutricionista que não chegou a me dar nenhum plano alimentar. Que eu não estava indo na minha nutricionista mesmo, lá da AMO. Eu faço tratamento, né, com Rita. Aí, esse tipo de situação, a gente acaba se afastando, né? Aí eu fui. Aí essa nutricionista falou da dieta cetogênica. Só que ela não me passou um plano alimentar. Ela só começou a me falar o que eu deveria cortar. Deveria cortar tudo. Tipo assim, pouquíssimos legumes, frutas, somente abacate. As únicas que poderiam abacate, limão e coco, água de coco, e assim, arroz não pode, feijão não pode, outra coisa que não pode, aveia, que eu como bastante aveia, minhas E que é um frutinhas, meu alimento que abacaxi que é eu amo. considerado um dos tops anti-câncer. Pois é. Eu amo abacaxi. Cortou o abacaxi. Todo dia depois do almoço eu chupava uma laranjinha. E quando Peraí, que minha tia mandou uma mensagem aqui engraçada, que minha priminha falou que eu só tô falando da avó e não tô falando dela e da mãe. Minhas parceirinhas lá em Salvador. Pois é, e aí assim, eu comecei a ficar. Isso foi muito. Foram 2 ou 3 semanas. Muito rápido e eu pus. E todo mundo começou a ficar muito preocupada, porque meu namorado falou assim comigo, Laisa, nem quando você fez a quimioterapia você tinha aspectos de doente, você tá com aspectos de doente agora. Eu perdi peso assim, que foi uma coisa, sabe, muito brusca. E psicologicamente me afetou também, porque eu estava com medo de comer. Porque pra mim eu estava com medo e me prejudicando, entendeu? E aí minha tia teve uma conversa séria comigo e meu namorado, isso em um sábado. Você tem que parar. O que está acontecendo? Olha como é que você tá. Se olha no espelho, todas as minhas roupas ficaram folgadas em mim. Não, aí não tive um plano alimentar. Ou E seja, aí, você nem fazendo quimioterapia, você chegou a esse estado que chegou com essa dieta não, nem restritiva. fazendo quimioterapia, nem nos meus pós-cirúrgicos, Nem os pós-cirúrgicos. sabe? Nem nos pós-cirúrgicos enormes. Eu perdi peso. Do início do tratamento, eu perdi cerca de 10 quilos. Mas, assim, porque quando eu comecei o tratamento, eu tava gordinha, tava acima do meu peso, entendeu? Logo no diagnóstico. E aí eu comecei, isso começou a me dar certo assim, receio de comer mesmo. Ai, hoje você vai comer. Aí minha tia fez uma feijoada. Você vai comer porque você precisa engordar e não sei o quê. Aí eu fiz um prato e comi, obedecendo, mas assim, com aquele receio no coração ainda, mas mesmo assim eu comi. E aí depois eu fui retomando e aí fui em Doutor Maurício. Quando eu cheguei no Doutor Maurício, ele ficou assustado. Laisa, vai agora imediatamente, Rita. Você perdeu muito peso. Aí eu contei para eles esse negócio da cetogênica. Ele, não, mas se você fizer, você tem que estar muito bem aparada. Não pode ser assim, você perdeu muito peso. E voltei em Rita, e aí ela passou um plano, um pouco de suplemento, e eu comecei a ganhar peso. Só que durante esse processo eu passei a ter fraqueza, porque eu trabalhava, estudava e fazia fisioterapia lá em Salvador. Eu fiquei tão fraca que eu parei de estudar, falei com o meu professor que não dava para eu voltar naquele momento e parei de estudar e no trabalho eu já fui colocando um testado mesmo, né? Porque eu estava muito fraca.
E aí, assim, foi um prejuízo. Teve um dia também que eu tive uma febre muito grande, tipo assim, fiquei deitada logo nesse período. Então, assim, só me trouxe prejuízo, Prejuízo. essa desinformação, essa coisa de internet. Assim, aí é o que eu falo, a cetogênica tem a aplicação, mas deve ser muito bem acompanhada. Inclusive, né, que eu li que tem para alguns casos de câncer, como câncer da mama. Não é o meu caso, Não era né? seu caso, E não era. porque assim, o condrossarcoma, você já deu para perceber um pouco, ele é um tipo de tumor que ele vai e volta, e o tratamento que mais favorece a ele é o cirúrgico. É A verdade. sua delicadeza Exatamente. era a localização dele, mas que graças a Deus e com bons médicos você teve, né, sucesso e Tô ainda não tendo precisou usar esse. uma colostomia. Exatamente. Então, Graças a Deus. E o que me assim, deixa muito pode falar. triste como profissional é ver, inclusive, outros profissionais fazendo isso com vocês. Quando eu falo vocês, vocês pacientes, porque cada um de vocês tem uma história, né? Uhum. E uma história de vida muito bonita que todo mundo tem. E o que mais a gente quer é viver a nossa história, né? Isso, verdade. E a doença, ela traz esse estigma de interromper a nossa história. E as Uhum. pessoas querem de tudo para sobreviver, né? Porque as pessoas lutam Isso, pela vida. exatamente. E a maioria das pessoas, elas ficam refém dessas informações. Isso me deixa Ficam assim muito buscando triste. informações, tudo. E assim, uma coisa que eu até assim queria falar, né? Porque o câncer, isso eu vejo você comentando, vejo outros profissionais de confiança falando, meu médico me fala. É, então, assim, uma moça aqui tá me perguntando quem é meu médico em São Paulo. É Dr. Olavo Pires de Camargo. Ele é ortopedista oncológico. E tem outros também que um outro cirurgião que é responsável por mim é Dr. André Perina. Então, e os assistentes deles, né? O que que acontece? O câncer é um nome dado, tipo assim, é um nome vulgar dado a mais de 300 tipos de tumores. Cada tumor se comporta de uma forma, cada tumor tem um protocolo, né? Aí, por exemplo, hoje Além tem disso, um. cada pessoa é única, responde Cada pessoa diferente. é única. Tem uma resposta. Então, duas pessoas diferentes com o mesmo tumor podem ter respostas diferentes, E né? você E tem uma o particularidade condrossarcoma. muito linda que é a sua fé. E eu Ai, acredito obrigada. que a fé ela tem um diferencial na vida desses pacientes. Eu trabalhei 18 Verdade. anos atendendo, eu atendi mais de 4.000 pacientes oncológicos durante Nossa, que 18 anos. Isso bênção. eu sei porque eu contei, eu cataloguei, porque a gente fazia isso na clínica. E na época que fizeram até o levantamento, eu fiquei surpresa de ter atendido já tanta gente na minha trajetória, né? Ter essa importância, né? Isso, exatamente. Por exemplo, o condrossarcoma, ele tem um tipo, né? É um tipo de sarcoma, existem vários tipos de sarcomas, e o condrossarcoma tem vários subtipos. Então, quando eu tive a primeira cirurgia, que foi desdiferenciado, teve um direcionamento, que foi a quimioterapia. A partir do momento, aí fiz a segunda cirurgia, que foi benigno, e eu estava curada e tal, o tumor não tinha nada, nenhuma resquício de neoplasia. Aí, beleza, não faz nada. Aí, quando eu fiz a terceira, que veio de baixo grau, mas veio maligno, então isso acende, mas mesmo assim não tem protocolo de quimioterapia, porque não tem resposta. Aí como você falou, a resposta é a indicação é cirúrgica, né? Tem que fazer o acompanhamento. É um tratamento chato, porque tem esse risco de recidiva, infelizmente.
é uma característica dos sarcomas. Mas assim, o que me sustenta é a fé mesmo. Assim, eu tenho me pautado, confio demais em Jesus, em Deus. E tem uma frase que eu falo que foi de um ex-vice-presidente que faleceu, ele teve câncer. E ele já tinha José de feito mais de Alencar, né? 10 de cirurgia, José de Alencar. José de E Alencar teve um ele, tipo de sarcoma e ele fez mais de 10 cirurgias. isso que eu ia falar, mais de 10 cirurgias. E nas entrevistas dele, eu assisti em 2012 e eu fiquei impressionada. Lógico que eu nunca imaginei passar pelo que eu tô passando, mas aí ele falou assim: olha, Deus não precisa do câncer para me levar. Ele pode me levar a qualquer momento de qualquer coisa, a qualquer hora. Mas se Deus não quiser, não tem câncer que me leva. E eu tenho essa verdade comigo. Não adianta violência, porque, né, a agressividade de câncer, porque prevalece sim a vontade de Deus. E eu tenho aprendido muito sobre fé, sobre otimismo, sobre a importância da palavra, de ter coisas agradáveis, alimentar a nossa mente com coisas, né, que nos trazem esperança. Emoções Não é? boas. Outra coisa independente da sua fé, você não larga o tratamento convencional do médico, o tratamento físico, né? Isso, É muito exatamente. importante, porque muitas pessoas, às vezes, na sua fé, brigam com o homem, né? Tipo assim, não aceitam o tratamento dado pelo homem, pelo físico, que eu acho que o tratamento médico, a ciência está aí, a ciência é uma inspiração de Deus. Eu acredito Eu creio nisso, também. como uma pessoa que Também estuda. acredito. Eu acredito que tudo que acontece na ciência também é inspiração divina. E a gente tem que fazer as duas coisas, né? A gente trata o Isso, com físico com a certeza. medicação, seja lá o que for, mas a gente trata do nosso espírito através da nossa fé. Exatamente. Por exemplo, igual a minha quimioterapia, na época, foi muito debilitante, né? Minha imunidade caía, aí eu tinha aquele problema que a boca corta, eu esqueci. Mucosite. Mucosite, tinha muita mucosite e precisava ficar internada e tal. Mas assim, em momento nenhum eu virei para minha fisioterapia, para minha quimioterapia e falava mal, entendeu? Eu sempre, porque na verdade eu já tinha certeza que eu estava curada, porque a primeira cirurgia tinha sido um sucesso. A recidiva para mim foi uma surpresa. Porém, eu creio, como você falou, a medicina e a ciência é uma revelação de Deus para o homem. Eu confio, graças a Deus, eu acredito nos meus médicos, eles são muito cuidadosos comigo, sabe? E é Deus e eles agindo através de Deus, entendeu? E assim, o que Deus não autoriza, eles podem falar que vão fazer, como já me falaram. Esse médico de Salvador, quando me falou aquelas coisas, quando eu cheguei em São Paulo, o doutor André, que me pediu para eu ir antes, né? Ele me pediu de novo para eu ser internada mais cedo, porque ele queria conversar comigo. Aí ele falou que eu corria riscos de ter que usar uma bolsa de acolostomia já na primeira cirurgia e a bolsa de xixi. E que se como na hora eu tava dormindo, ele queria saber a minha opinião, né? Porque eles só podem fazer o que a gente autoriza. E eu corria risco também de ter que tirar o meu útero. Aí eu peguei e falei com ele, eu falei, doutor, eu sei que é só um risco, mas eu creio que não vai acontecer. Mas se precisar, o senhor pode fazer, né? E graças a Deus não aconteceu. Eles vêm com os alarmes para mim, me falam coisas horríveis, mas eu entrego tudo para Deus, só vai acontecer o que Deus permitir. E inclusive hoje, né, nesse momento do tratamento, que eu estou aguardando algumas respostas, fiz alguns exames e eu estou assim, no Senhor, na tranquilidade do Senhor. E eu tomo muito assim como um exemplo para mim a situação que eu passei quando a Unimed, o plano de saúde falou que não ia pagar a cirurgia.
Aí eu e minha tia ficamos tranquilas. E assim, o que que aconteceu? Eu entrei, operei, e se eu não tivesse operado? Deus já conhecia o meu dia daqui a 3 dias, sabia que a Unimed ia ligar confirmando. E se a gente não tivesse operado, depois para agendar, encontrar a agenda de todos esses médicos, toda a despesa que eu já tinha tido com passagem, aluguel, tudo isso. Então Deus já conhece o nosso futuro, né? Então eu descanso, tranquilizo, choro muito. Tem, lógico, um momento Lógico, de nós somos chorar, porque seres tem um humanos, momento, né? temos altos e baixos. Exatamente. Exato. Exatamente. Mas, assim, é igual eu falo, eu choro com Deus, sabe? Que vai me dando confiança e vou me levantando. É, agora, em setembro, eu passei pela quinta cirurgia. E essa quinta cirurgia foi muito debilitante. Hoje eu tô andando com bastante dificuldade. Vou te mostrar aqui, ó. Tô com a meia compressora. Tá com a Tá dando pra ver? bengalinha, né? Isso. Uso minhas muletinhas. Deixa eu te mostrar aqui. Coloridinhas. Tem que ser fashion. E assim, tô enfrentando essa dificuldade, mas tô tendo todo o apoio. Por exemplo, aqui em Teixeira, minha amiga vem todo dia na minha casa fazer minha fisioterapia. Aí faz a drenagem e a gente veste a meia. Aí em Salvador também eu fazia fisioterapia na UFBA. O pessoal, assim, sem medir esforços para me ajudar. Aí lá eu tratava minha perna com enfaixamento. Então, assim, graças a Deus, tem sido um dia de cada vez. E a minha expectativa é a de vitória no Senhor, embora assim eu sei que é uma situação, é um risco eminente, né? De repente lidar até com a morte, mas eu não acredito nela. Eu acredito na vida. E graças a Deus é o que está sendo, o que eu estou encaminhando, assim. Mas é como eu te falei, né? Dá aquele, meu Deus, esse negócio está resistente até hoje. E tipo assim, parece que a coisa não tá dando certo, tantas cirurgias eu já passei, tanta coisa, mas é aquilo, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar e tem que tentar. As histórias de pessoas que tentaram 10 vezes, na 11ª conseguiu, então isso aí fortalece muita gente, Muito, né? com certeza. Então eu me alimento disso. Com De certeza. pessoas que, passei 2 anos na cadeira de rodas, hoje eu tô andando, olha aqui. Passo, aí, às vezes, eu tô em um lugar, alguém lê essa muleta 10 meses. Eu não sei o que, eu falei, eu já tô fazendo 1 ano e pouco, mas eu também creio que isso aqui é absolutamente temporário. Que, assim, que vou me restabelecer. E é assim que eu acredito. Com certeza, Laisa. Bom, gente, essa é a história de Laisa. Na verdade, eu abri esse momento assim para que você, né, Laisa, ou outras pessoas também contem sua história, exatamente para a gente ver que não é tão simples assim, que as pessoas, e Isso. principalmente profissionais também, tivessem esse olhar diferenciado, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito: Chico não é igual a Francisco, que não é igual a João, que não é igual a Maria. Então, a gente não pode querer tratar as pessoas de forma igual, principalmente com uma doença como essa, que tem suas particularidades também. Exatamente. Uhum. Graças a Deus, você voltou para Rita, recuperou seu estado nutricional, está bochechuda, não está como eu. Isso. Porque, minha Ó, filha, eu tenho se- bochecha de bebê ainda. ô, Alice, agora em janeiro eu passei por uma internação, né? Porque eu tive uma retenção de líquido que infeccionou e precisamos internar. Passei até por uma drenagem cirúrgica, um mini procedimento. E aí, fiquei 10 dias internada e a comida do hospital era muito difícil de comer. Era horrível. Eu não Horrível. conseguia Eu almoçar. Aí eu trabalhei perdi nesse peso por hospital, isso. eu sei. Mas eu já tinha me recuperado. Aí agora em janeiro, aí eu tô aqui em Teixeira.
Minhas Opa! amigas, as mães das minhas amigas, eu ganho bolo, ganho quibe, ganho broa. Isso eu ganho com Ai, essas coisas. broa de milho, eu lembro de minha avó. Eu gosto de pegar a broa de milho, botar assim no café com leite. Adoro. Uma delícia, muito bom. Você sabe que ontem eu fui para uma reunião aqui na casa de uns brasileiros e americano não cozinha, né? Aham. E eu fui para uma reunião no final da tarde ontem, a dona da casa fez um bolo de milho. Ai, que delícia! Aí eu comi, ainda trouxe duas fatias para tomar café da manhã hoje. É, o americano não tem essa coisa, né? Esse aconchego de Não, cozinhar. tem não, minha filha. Eu Eu vim pra. faço, né? Eu e meu marido, Aham. a gente cozinha muito dentro de casa, porque a gente consegue, nem tudo a gente acha aqui como de coisas do Brasil, mas a gente acha muita coisa aqui. E eu acho até dendê, então a gente faz moqueca aqui direto, porque a gente consegue comprar azeite de dendê, e aí faz moqueca de peixe, moqueca de camarão. Porque comida também, assim, como eu falo nos posts, comida é amor, comida é memória Isso. afetiva, É né? verdade. Então, a forma das pessoas, você tá aí na casa de sua mãe, com suas amigas, e a forma delas mostrarem o amor delas também é através da comida que elas te dão. É, com certeza. Que assim, o carinho delas comigo, né? Uma forma delas terem esse carinho de querer me ver recuperada, forte, com energia é essa, né? Isso é Exato. muito bom. Tá bom, Eu vim para casa vamos da minha encerrar. amiga por causa da internet Ah, e a mãe da cadê minha ela? amiga aqui, ó, Oi, Olga. tudo bom? A Laís aqui é da família. Né? Graças a Deus é uma pessoa que a gente quer muito bem, a gente ama muito essa menina. É. Obrigada. Aí fizeram assim uma mesa linda, 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 linda. Para me Depois esperar tire e foto assim, depois tire foto e bote lá para eu ver no meu tá bom, WhatsApp. eu tirei foto, eu vou colocar para você ver. Vou te marcar para você ver que coisa linda. Tá bom, gente. A gente podia ficar aqui a noite inteira, mas a Verdade. Laísa tem que dar atenção ao povo e a live também, ela só fica no máximo até uma hora. O Instagram, ele cai a live, né? Se a gente passar do tempo. Certo. Uhum. Viu? Tá bom, Beijo, um beijo. Um Laísa. beijo para as Laísa, divas fica que com estão todas aí Deus. online acompanhando. Minha priminha Vivi, minha prima Sal, um beijo para todo mundo, gente. Obrigada, saudade. Alice, E Deus te olhe, abençoe. faça live. Brigadão, viu? Você é ótima, faça live na sua rede social, conte sua história para mais pessoas, entendeu? Porque você pode ser uma porta-voz aí, levando otimismo, fé para as pessoas que precisam. A gente precisa disso nesse mundo. Nesse mundo que as Obrigada, pessoas Alice. acham que vocês são cobaias, né? É Que não verdade. tem sentimento, não tem amor, né? Acham que são ratos de Verdade. laboratório, porque eu fico doente com essas pessoas. Seja porta-voz, conte sua história, né? Leve amor e fé para as pessoas, que isso é muito bom. Tá bom, Alice. Obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Você Tchau. também. Beijo. Tchau, gente.